Olá, maravilhosas, boa noite. Boa noite quem está presente aqui ao vivo nessa aula, mas para quem também está assistindo gravada, é uma alegria estar aqui iniciando com vocês esse grupo de estudos, né? O nosso grupo de estudos Construindo Meu Parto, que foi pensado de uma forma a tornar vocês, mulheres, mães, gestantes, protagonistas do parto de vocês, né? Porque o parto é uma construção. A gente passou a nossa vida inteira, né, enxergando o parto, enxergando o nascimento de um jeito, e aí na vida adulta a gente se depara com a realidade, né? Parto normal, cesárea e o que fazer, para onde a gente ir, né? E aí é muito importante a gente começar do começo. Então, para essa primeira aula, eu pensei a gente conversar, né, sobre uma introdução do que é o parto humanizado, de onde surgiu essa linha. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, mas antes de eu entrar no tema da aula, eu queria apresentar a Magnífica, né? Para vocês entenderem como que a gente trabalha, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Suelen, sou enfermeira obstetra da Magnífica. Antes de ser enfermeira obstetra, eu fui doula. E eu tô aqui realmente para ajudar vocês nesse caminho, né? Em busca do parto normal, do parto humanizado. A Magnífica é uma equipe de enfermeiras obstetras e a gente trabalha com quatro pilares. Eu acho que é isso que diferencia o nosso trabalho, né? A gente trabalha com os pilares do corpo, da mente, do coração e da alma, porque a gente entende a mulher e o ser humano como um ser único, né? Que tem muitas coisas além do físico, né? Então, para a gente ter um parto bom, uma experiência boa de parto, a gente precisa trabalhar esses quatro pilares, né? O pilar do corpo, porque a gente não é o nosso corpo, mas a gente está no nosso corpo, né? Então é muito importante ter um corpo saudável, né? Uma fisiologia que colabore para o andamento do parto, né? Uma mente saudável, né? A mentalidade certa para o parto, para a amamentação, para a maternidade. E essa mentalidade, ela pode ser mudada, né? Por conta da neuroplasticidade que a gestação vai nos proporcionando. O coração, que é o centro das nossas decisões. Então, é bíblico, né? Quando tá lá, onde tá o teu tesouro, tá teu coração. Então, aquilo que importa para você é importante para a gente também. Por isso que a gente fala da dimensão do coração, né? Da dimensão daquilo que é mais íntimo, daquilo que são seus valores. E a dimensão da alma, que é a dimensão espiritual, que a gente acredita que faz muita importância também, não só para o parto, mas para a vida, faz parte da nossa dimensão, né? Então é importante a gente estar com esses quatro pilares trabalhados e alinhados para a gente conseguir ter uma boa experiência. Mas agora, né, dando boas-vindas a quem chegou depois, quando eu fui dando a introdução, fui apresentando a equipe, a gente vai começar a nossa primeira aula, conversando um pouquinho sobre o parto humanizado e o parto ativo, né? Como é que a gente chegou, é, nesse termo de parto humanizado, por que que a gente prega o parto ativo? Aqui não é a fase do trabalho de parto ativa, mas a mulher como protagonista do parto, numa postura mais ativa, durante o trabalho de parto, tá bom? Então, bora começar pensando numa linha do tempo do parto, tá? O parto, como que o parto era vivido no passado? O que mudou com a institucionalização do nascimento? O que a gente está redescobrindo hoje? E aí a gente vai começar lá atrás, quando o parto era a parte da vida comunitária, né? Antes da vida da medicina moderna, o parto era esse evento feminino, cotidiano. As mulheres cresciam, as meninas cresciam, né? Vendo as parteiras chegarem nas suas casas, né? Vendo o parto como uma experiência normal, né? O parto sendo acompanhado por outras mulheres, né? Experientes, parteiras daquela comunidade, né? A grande maioria dos partos ocorriam em casa,
rodeado das mulheres da família. Tanto que ainda hoje a gente tem esse estigma do parto domiciliar como aquele negócio, né? Pega a toalha quente, um pano com água fria, chama com água quente, perdão, o balde d'água para que uma coisa íntima, comunitária, parte da cultura mesmo, né? E a transmissão de saberes era de geração em geração, né? De forma oral, né? Ou seja, as pessoas iam contando umas para as outras, as parteiras iam ensinando as novas gerações e de forma prática, levando aprendizes, né, para o parto, para ensinar como que era, e elas iam aprendendo, né? E nessa época a mulher era ativa, né? Ela podia se mover, seguir os sinais do corpo. Tanto que se a gente pegar exposições antigas, né, remontando a essa época, mostrando gravuras sobre o parto e tudo mais, a gente consegue ver retratos, né, das mulheres parindo de cócoras, em outras posições que não deitada em posição litotômica, né? Na verdade, isso veio acontecer mais na era moderna, em 1400, 1500 e pouco. E aí, um exemplo que eu gosto muito é das parteiras hebreias, né? Eu gosto muito dessa história, né? Da Sifrá e da Puá, que são parteiras que temeram a Deus. Conta-se lá no Êxodo, né? Que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias para que se os bebês que nascessem forem meninos, tinham que matá-los se fossem meninas, para deixar viver. Só que o que que essas parteiras fizeram? Temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei para deixar viver os meninos, né? E por isso Deus foi bondoso com as parteiras, e porque as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes famílias próprias, concedeu-lhe muitas bênçãos e tudo mais. Então, a presença das parteiras é tão antiga que é bíblico, né? E foi da ação das parteiras que Moisés foi salvo para libertação do Egito, mas eu não quero me firmar muito aqui, tá? Só um contexto histórico básico, tá? E aí, quando que o parto saiu das mãos das mulheres, né? Então a gente saiu da tradição feminina para o controle mais institucional do nascimento, né? Então a gente teve o avanço das instituições religiosas e da medicina acadêmica. Então o parto ele passou a ser regulado e controlado por homens, tá? As parteiras passaram a ser desacreditadas em muitos períodos perseguidas, especialmente na Europa, né? A gente teve uma época em que as parteiras eram tidas até como bruxas pelo uso de ervas e tudo mais. O conhecimento empírico feminino foi sendo substituído por práticas médicas mais centradas na técnica, e o nascimento passou de um evento familiar para um procedimento hospitalar. E aí, no século XX, a gente tem a institucionalização do nascimento, quando o parto passou a ser nos hospitais, né? Porque com o avanço da medicina, o parto passou a ocorrer majoritariamente nos hospitais. Então a gente começou a introdução de anestesia, de fórceps, de antissépticos, técnicas cirúrgicas, o que de fato reduziu a mortalidade materna e neonatal. Só que a gente teve também a criação de rotinas padronizadas. Jejum, posição deitada, episiotomia, ocitocina, cesariana, e a mulher passou a ser uma paciente passiva, perdendo o protagonismo do parto. Tem uma história muito interessante, inclusive, né, que por um tempo nas maternidades você tinha a ala dos médicos e a ala das parteiras, né? Era mais ou menos como é hoje, não, porque hoje a gente tem um predomínio muito maior médico, mas naquela época o predomínio era das parteiras. E aí, as mulheres que tinham parto com as parteiras tinham menos infecções no pós-parto. E as mulheres que tinham partos com médicos tinham mais infecção e a mortalidade era maior. E aí, nesse contexto que um médico descobriu que isso se devia a
contaminação cruzada. Foi aí que foi instituído práticas de higiene como a lavagem das mãos, porque os médicos praticavam muito em cadáveres e em tudo mais, não trabalhavam só com gestantes, né? Trabalhavam em outras áreas do hospital, iam atender os partos sem higienizar as mãos e essas mulheres morriam de infecção pós-parto. E aí um médico descobriu, e aí teve a padronização da lavagem das mãos e tudo mais. Enfim, só um critério para ver como era diferente o cuidado da parteira, né? Que já tinha essa coisa mais individualizada, a enfermagem sempre foi mais voltada, né, pro cuidado, pra higienização, para essas práticas mais comuns, mais básicas, digamos assim, que fazem toda a diferença. E aí, hoje, o que que a gente vive? A gente tá ali buscando equilíbrio entre intervenções e o resgate do protagonismo da mulher e da fisiologia, tá? A gente ainda vê um alto índice de medicalização do parto, muitas intervenções aplicadas de forma rotineira. No setor privado, a cesariana é a via de nascimento predominante. Perdão, isso no Brasil, tá? Que o Brasil é o segundo país que mais faz cesárea no mundo. Então, a gente tem acima de 90% de taxas de cesárea. No SUS, embora a gente tenha mais partos vaginais, há excesso de procedimentos padronizados e violação de direitos, tá? E ainda assim, no SUS, a taxa de cesárea é cerca de 55% em média, que é ainda muito alta, já que a OMS recomenda que essa taxa não passe de 15%. E em paralelo a essa realidade, vai crescendo esse movimento por práticas baseadas em evidências, escuta e respeito à mulher e à fisiologia do corpo feminino, que foi criado para isso. Então, tendo esse feedback em vista, vamos entender o que que é parto humanizado e o que a gente chama de parto ativo, para a gente entender dois conceitos centrais do nosso grupo de estudos, né? O que eles significam na prática, por que que são importantes, para vocês que desejam viver partos respeitosos, seguros e conscientes. Então vamos lá, gente. O que é parto humanizado? Um cuidado com respeito, ciência e escuta. O parto humanizado, esse conceito, né, de humanização na assistência, tem um tripé, né? O primeiro é o protagonismo feminino. O segundo, essa informação clara e escolha informada baseadas em evidências científicas. Então, tudo aquilo que a gente fizer, a gente profissionais, né, precisa ser baseado em evidências, não pode vir do nosso achismo. Tem um outro tripé, um outro pé desse tripé, né? A terceira parte, eu esqueci de colocar aqui, mas é uma assistência que não é mais centrada no médico. É uma assistência que é multidisciplinar e que por isso abarca, né, o médico, a enfermeira, o pediatra, a doula, a fisioterapeuta, psicóloga perinatal, fisioterapeuta, uma série de profissionais para ajudar, para trazer evidências e ajudar essa gestante, essa família, né? O que mais a gente precisa considerar? O parto como evento físico, emocional e social, né? O parto não é um momento de você entrar, como era antigamente, numa linha de produção, entrou na sala, pariu, tchau, vai embora, é só o físico. Não. É emocional, é social e a gente diz até mais, né, que é espiritual também. Né? As intervenções são usadas com critério quando realmente necessárias. E aqui é um critério da gestante, um critério técnico, e não por critério preferência do médico, é melhor para o médico, melhor para o profissional que está ali aplicando. Né? A maioria das vezes aqui eu vou falar médico, porque os médicos são os principais agentes de intervenções no parto, na fisiologia. Mas aqui, outros profissionais também podem realizar intervenções desnecessárias, eu reconheço, mas a maior parte
das intervenções necessárias são realizadas por médicos porque eles ainda são protagonistas, né, na condução dos partos, tá? E, obviamente, a gente precisa valorizar a privacidade, acolhimento, o vínculo, protagonismo dessa mãe, dessa família. O que não é parto humanizado, é importante a gente falar isso também, né? Porque o parto humanizado, ele não é sinônimo de parto sem dor, de parto desassistido, né? Hoje em dia a gente está na moda dos free births também, né? Quando a mulher não tem enfermeira, não tem médico, não tem nenhum técnico, um profissional técnico ali auxiliando, tá? Parto humanizado não significa ausência total de intervenções, como analgesia ou cesariana. Não se limita a parto domiciliar, parto natural, parto na banheira. Não deve ser romantizado e nem é parto desassistido. É aquele em que, acima de tudo, a mulher é respeitada, a gente tem uma prática baseada em evidências, independente da via de nascimento. Então, a cesariana pode ser considerada uma assistência humanizada? Sim, sim, se for, né, respeito pela mulher, respeito pela fisiologia, uma cesariana indicada com base em evidências, certo? E aí, vamos falar de parto ativo. Como eu disse para vocês, o parto ativo, ele não é a fase de trabalho de parto ativo. É um termo criado pela Janet Balaskas, né, que é uma ativista, uma educadora perinatal lá na década de 80, que ela fala, né, que se refere à atitude da mulher durante o parto, né? Qual é essa atitude? Essa atitude ativa, essa atitude de ser protagonista. A Janet fala, né, que a gente precisava, que as mulheres precisavam levantar das macas, né, das macas de parto para poder assumir o protagonismo dos seus partos, né? Não deixá-los à mercê dos profissionais. É por isso que eu falo que a gente precisa ter informação para conseguir decidir de forma consciente. E é uma coisa que eu falo, gente, não deixem o parto de vocês entregue na mão de ninguém, de nenhum médico, de nenhuma doula, de nenhuma enfermeira, porque é uma experiência que é sua. É uma experiência que é sua, do seu bebê, e não vai voltar atrás. Então a gente precisa colocar os meios para que seja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente imaginou. Entendem? E não é porque a gente confia naquela equipe que a gente tem que entregar a nossa vida na mão dela, né? A gente precisa se resguardar, a gente precisa resguardar o nosso bebê e todo mundo é amigo enquanto tudo tá muito bem. Né? Mas mais para frente aqui no grupo de estudos a gente vai aprofundar em outras áreas, né? Consentimento informado, direitos da gestante, da parturiente, tudo mais. Mas eu gosto de bater nessa tecla e eu peço a vocês, né, que coloquem isso na cabeça, né? De ter um plano de parto, de ter tudo escrito, né? De conversar sobre aquilo que você acha importante, de saber aquilo que é importante, né? E não só confiar na equipe, mesmo que você pague milhares de reais, tá? Então, para a gente ter um parto ativo, né, a mulher participa ativamente do processo. Não é passiva, né, porque ela faz parte das escolhas, e nem é imobilizada, não fica ali deitada esperando que tudo aconteça. É figurativa e também literalmente, tá? Valoriza a liberdade de movimento, escolha de posições, seguir os sinais do próprio corpo, favorece o uso da gravidade, o alívio da dor e a progressão natural do parto. Ah, Alguém quer falar? tô, meu filho, acabou? Sim, acabei. Pronto. E por que que isso importa, né? Porque a gente tem benefícios reais e concretos da liberdade do movimento no parto. Né? As posições verticais ajudam a encaixar o bebê, facilitam a descida. O movimento vai favorecer a dilatação, o alívio da dor.
A mulher vai se sentir mais segura, confiante, ativa, vai reduzir a duração do trabalho de parto, a necessidade de intervenções e também favorece a oxigenação do bebê e melhora o bem-estar geral. Né? Essa liberdade de movimento não é detalhe, faz parte da fisiologia do trabalho de parto. Bom, e como o parto humanizado e o parto ativo se complementam? Né? São duas abordagens que se fortalecem mutuamente. Né? O parto humanizado vai garantir respeito, escuta, decisão compartilhada. O parto ativo, né? Essa atitude ativa durante o parto, promove liberdade de movimento, confiança, protagonismo. Um não vai substituir o outro, né? Os dois juntos vão promover um cuidado completo. E esse ambiente respeitoso permite que a mulher esteja ativa, né? Uma mulher ativa vai favorecer um parto mais fisiológico. Bom, então vamos voltar mais um pouquinho e pensar de onde veio esse conceito de parto ativo, tá? Agora que a gente já entendeu o que é parto ativo, vamos conhecer as origens, né? Por quê? Esse conceito ele surgiu como resposta de um modelo rígido de assistência e trouxe uma nova forma de olhar para o nascimento, com base na liberdade, na fisiologia e no respeito à mulher. Então vamos lá. Essa proposta nasceu da observação de um incômodo, como eu falei, da Janet Balaskas, lá na Inglaterra, no Reino Unido, nos anos 80. Então, ele surgiu como crítica a esse modelo hospitalar que imobilizava as mulheres, tanto corporalmente como na atitude. As mulheres não tinham voz. E ela veio para falar, né, que a mulher tinha o direito de se mover e se posicionar como desejar no parto, né, fisicamente. Mas com essa questão da humanização, a gente traz também o posicionamento da mulher como as escolhas da mulher, tá? E essa proposta foi baseada em experiências práticas, escuta de mulheres, estudos sobre fisiologia, inclusive saiu em jornais, né? Aqui o Don't Take It Lying Down, não aceite pare deitada, saiu no jornal como um manifesto, né? Várias mulheres foram às ruas, às midwives, para poder é, lutar mesmo pelo parto ativo. E hoje o Reino Unido é uma das referências, né, em parto do mundo. Deu certo. Mais ou menos em 93, esse movimento chegou ao Brasil com a Conferência de Campinas, né? Então a gente teve a primeira conferência internacional sobre parto ativo no Brasil, que contou com a presença da Janet Balaskas, do Michel Audin, que é um obstetra francês, que também é um grande contribuinte, né? É tem uma contribuição muito grande ali no movimento pelo parto humanizado. A Ana Cris Duarte, que é uma obstetriz brasileira, hoje é quem está à frente do CIAParto, que é um Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que é um principal evento de atualização obstétrica aqui no Brasil. O Ricardo Jones, que é um obstetra muito antigo, que inclusive hoje está preso por um parto que aconteceu há mais de 10 anos. É uma perseguição política, não é uma culpa dele, né? E foi o primeiro grande evento a reunir profissionais, parteiras e mulheres em torno dessa ideia de respeitar a fisiologia do parto. Esse movimento inspirou mudanças práticas, formações profissionais e o surgimento dessas redes de humanização. E aí, a partir desse evento, houve um crescimento desse movimento no Brasil. Essas ideias começaram a ganhar força. E aí a gente teve o surgimento da REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. O crescimento da presença de doulas, enfermeiras obstétricas e grupos de gestantes. Ampliação do debate sobre violência obstétrica, direitos da mulher no parto. Formação de profissionais com foco em práticas baseadas em evidências e maior acesso à informação por meio de livros, relatos e redes sociais também. E aí, por que que essa história importa?
Porque conhecer o passado nos ajuda a fazer boas escolhas no presente. Nada do que a gente viveu hoje surgiu por acaso, né? Foram décadas de estudo, resistência, construção, e cada prática respeitosa que a gente tem hoje foi conquistada por meio de diálogo, pesquisa e escuta. Saber de onde vieram essas ideias fortalece a confiança da mulher em cada escolha e valorizar essa história do parto, né, da humanização do parto, do conceito do parto ativo, é valorizar a dignidade da mulher e do bebê. A gente não precisa ir muito longe, tá? Tem quase 8 anos que eu comecei a trabalhar com parto, né, quando eu me formei doula. Naquela época, a gente já tinha, né, o principal meio de ter informações, de trocar com essas mulheres, era a partir de grupos do Facebook, né? A gente tinha grupos como o Parto Natural, é um grupo que tem até hoje chamado Cesárea Não Obrigada, um grupo principalmente para mulheres católicas chamado Auxílio no Parto. Então, há 8 anos, há 7, 6, até 5 anos atrás, era a nossa maior fonte de informação e de encontrar profissionais humanizados. Antes disso, né, quem é mais antigo nesse meio fala que era a busca pelo parto humanizado e a informação na busca do parto humanizado ocorria através de listas de e-mail no Yahoo, em fóruns. Então, hoje a gente está numa época muito propícia, porque a gente tem muita informação de fácil acesso, né? A gente tem mais acesso à informação, mais acesso aos profissionais, mais grupos de apoio como esses, para a gente poder se informar. E eu não gosto da palavra empoderar, mas é realmente tomar o protagonismo da nossa história, assumir a responsabilidade da nossa história. Porque hoje a gente não tem mais tanta desculpa que não tem informação, né? A gente tem informação, tem que saber selecionar as informações, certo? Então, mais um pouquinho para a gente finalizar. A minha ideia aqui não é ficar falando 1 hora, mas a gente poder conversar um pouquinho no final, principalmente, né? E conversar um pouquinho da realidade da assistência obstétrica no Brasil. Né? Como as mulheres são atendidas, quais os principais desafios, o que vem sendo feito para mudar essa realidade. Então, bom, hoje no Brasil a gente tá ali, né, entre o excesso de intervenções e a busca por respeito, tá? O Brasil é o segundo país com maior taxa de cesáreas no mundo, mais de 55% no geral, mais de 90% no setor privado, chegando a 95%, 100% em algumas maternidades, tá? No SUS ainda prevalece o parto vaginal, mas com muitas intervenções de rotina, como ocitocina, restrição de movimento, episiotomias. A gente ainda tem uma baixa presença de enfermeiras obstétricas, uma pouca acessibilidade, pouco acesso a doulas, né? Muitas mulheres que nem sabem o que é plano de parto, né? Apesar da gente já ter leis e incentivo aos planos de parto. E a gente tem a violência obstétrica como uma realidade para muitas mulheres. E não são só as que vão parir no SUS. As que têm bebê no particular também, tá, gente? Então, o cuidado muitas vezes vira protocolo automático. E a gente tem uma série de intervenções muito comuns, que aqui eu não vou entrar muito, porque eu vou ter uma aula só disso, a gente vai ter no grupo. Mas a gente ainda tem muito, né? As mais comuns. Ocitocina artificial para acelerar o trabalho de parto, que é aquele soro para ajudar a evoluir. Restrição de movimentos e posições. O rompimento artificial da bolsa. Episiotomia de rotina e uma cesariana sem indicação clínica. A gente tem essa série de intervenções, né? Como protocolos, né? Ou até mesmo como forma de acelerar o parto, né? Infelizmente, eu já vi muitas e muitas vezes essas intervenções. Né? Ocitocina artificial pode ser necessária? Pode.
Mas sempre que ela é usada, ela é necessária? Não. Episiotomia nunca é necessária. Eu já vi episio mais de uma vez. Eu já vi manobra de Cristeller, eu nem coloquei aqui, mas eu já vi manobra de Cristeller. E a última não tem 3 meses ainda, tá? Cesárea sem indicação clínica, não preciso nem falar. Todo mundo conhece. A maioria das mulheres que a gente conhece teve cesariana eletiva sem indicação. Rompimento da bolsa, às vezes até no toque. Ah, deixa aqui fazer um exame. Opa, a bolsa estourou. Então, a gente tem uma série de intervenções que podem ser violências obstétricas ou não, mas que muitas vezes isso vem no intuito não de necessidade para aquela parturiente, mas de comodidade para quem está assistindo, para poder ir mais rápido, para poder acelerar, para passar o plantão limpo, para poder ir embora. Enfim, muitas podem ser as justificativas ou injustificativas para essas intervenções serem realizadas, mas depois, numa outra aula, num outro momento, a gente vai adentrar mais a fundo nas indicações e nas não indicações de cada um. Bom, e como essa realidade afeta a mulher e o bebê? A gente tem consequências no modelo centrado na intervenção, né? A gente tem mulheres com sensação de perda de controle, insegurança no parto, no pós-parto. A gente tem aumento do risco de complicações associadas a intervenções desnecessárias, dificuldades no início da amamentação e vínculo com o bebê, trauma obstétrico e medo de futuras gestações. Gente, transtorno de estresse pós-traumático é real. Pode acontecer depois de um parto traumático, de um parto com violência obstétrica, tá? E também a gente tem desvalorização da experiência da mulher como sujeito do parto. Bom, a gente tem alguns caminhos possíveis, né? A gente está tendo uma mudança, graças a Deus. E a gente está podendo ver também sinais de transformação na assistência ao parto, como o crescimento de equipes humanizadas em todo o Brasil, maior presença de doulas, enfermeiras obstetras, rodas de gestantes, mulheres cada vez mais informadas e atuantes, protocolos baseados em evidências sendo adotados por hospitais e o fortalecimento do direito à escolha e ao plano de parto, né? Isso é importantíssimo, né? E são sinais de que a nossa assistência está sendo transformada. Mas é um início. A gente está muito longe do ideal ainda. Bom, agora é o momento da gente olhar para dentro e começar a refletir, né? O que tudo isso desperta em mim? Como essas informações se conectam com a minha história, os meus desejos e as minhas decisões? O meu intuito com esse grupo não é chegar aqui e jogar um monte de informações para vocês, é para vocês realmente se questionarem, né? Entenderem o que que faz sentido para vocês, né? Qual que é o seu desejo? O que que você deseja viver no seu parto? Para que, enfim, você não só ache que está sendo protagonista, mas você efetivamente seja protagonista do seu parto. Então vamos conversar. E agora, se possível, né, Amanda e Thaís estão aqui comigo. Se vocês puderem abrir as câmeras, seria muito bom para a gente efetivamente poder conversar. E aí, eu queria saber, o que mais chamou a atenção nisso que a gente partilhou. Deixa eu ver se tá aparecendo Tá, na câmera? tá. Ah, é, então, isso tudo é muito novo para mim, né, Suelen? Eu Uhum, comecei essa minha jornada em busca do meu parto, né, natural, há mais ou menos um mês e meio atrás. uhum, Então, tô aprendendo, né? Eu tive uma, eu tive duas cesarianas anteriores.
Então, eu estou em busca do meu VBAC Uhum. e não tem sido fácil, né, essa jornada. Eu achei que era só a gente decidir e tomar uma atitude e estava tudo certo, né? Mas de acordo com tudo que você falou, a gente sabe que o cenário é bem diferente, né? Quando a gente começa a estudar, a gente se depara com isso. Então, a minha primeira cesariana, eu queria muito um parto normal. Eu tinha 22 anos na época. E aos 5 meses de gestação, o meu médico fez um toque em mim no consultório, sem motivo, e disse que eu não tinha passagem, que seria necessário a gente fazer a cesárea. E se eu quisesse tentar, seria por minha conta e risco, e ele não estaria me acompanhando. E ali eu, na época, sozinha, né, não tinha, né, o meu companheiro ao meu lado, né, eu tinha me separado. E eu Uhum. fiquei muito assustada com aquilo e acreditei no que ele me falou e optei pela cesariana. 12 anos depois eu engravidei do meu caçulinha e aquela ideia de não tenho passagem permaneceu na minha cabeça durante todos os anos seguintes. Uhum. E eu optei pela cesariana, não cheguei a cogitar, né, a hipótese de tentar o parto normal, porque na minha cabeça eu não poderia, eu não seria capaz. E aí veio a minha terceira gestação agora, foi uma surpresa, né? Eu não esperava. E devido a toda essa situação de ter um bebê novinho, de não ter a minha rede de apoio no momento, porque a minha mãe ela tá com a minha avó acamada, então ela não vai poder me ajudar. Eu comecei a pensar no parto normal como uma possibilidade, mas assim, eu vou tentar, se eu conseguir vai ser melhor para mim. E dessa vou tentar, eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar e tomei essa decisão de conquistar esse parto, né? Essa é a palavra. Não Uhum. tentar, né? Mas conquistar. E, e eu espero muito, né? Que dê tudo certo. Eu estou me esforçando muito para isso, porque é muito importante para mim. Meu filho de 2 anos, ele requer muito de mim o tempo inteiro. E Uhum. eu sei que um parto natural, sem intervenções, né, seria maravilhoso para o meu pós-operatório, né, para o meu pós-parto, quer dizer, né, não seria um pós-operatório, para o meu pós-parto, para estar recuperada mais rápido, para poder, né, estar oferecendo o melhor para eles. E esse é Uhum. o meu objetivo. Foi esse o que fez eu tomar essa decisão, né, foi mesmo por conta do meu filho e por conta, né, de tudo isso, de estar bem, de poder estar inteira para ele, né, mais rápido. E para o Uhum. outro também. E a questão também da amamentação foi muito difícil para mim. Então eu tenho essa expectativa de poder, né, ter um sucesso diferente dessa vez, né, sendo um parto natural, que eu possa amamentar da maneira que eu sonhava, né, que eu queria. Então, são vários fatores. Eu tô me dedicando, tô estudando, tô fazendo aí tudo que eu posso para poder vencer essa batalha. Muito bem. E você, Amanda? É que o meu tá tudo desativado agora. Então, não é um assunto tão novo assim pra mim, porque já vai ser Uhum. meu terceiro parto natural, mas eu também tive uma cesárea há 6 anos atrás, e eu achava a mesma coisa. Quando eu engravidei, eu achava assim, eu quero parto normal, vou ter parto normal e acabou, né? E aí eu fui, assim, estudando e conhecendo, descobrindo que não era assim, né? E aí, Vocês estão me ouvindo? Eu tô com esse fone Tô aqui, pra ouvindo. ouvir. Desse meu primeiro filho que eu estudo muito. Na época dele, eu estava com a Roberta Reis, né, porque ela estava no Uhum. Rio, né? E assim, eu estudei bastante e eu tive uma cesárea por necessidade mesmo, né? Foi no Maria Amélia Mas assim, hoje eu tenho muito mais estudos do que eu tinha na época. Hoje eu entendo que eu poderia ter feito muitas coisas, por exemplo, eu não ter a pressão alta que eu tive naquela época, né? Uhum. Mas a luta continua, mesmo sendo meu terceiro parto após uma cesárea.
eu não posso deixar isso aqui se mover porque o sistema tá aí e ele não perdoa, né? Então, Sim. assim, o estudo não para. Eu estudei na segunda estação, estudei na terceira e agora na quarta estou estudando, porque eu não posso piscar, senão a gente corre risco de perder essa oportunidade, né? Não, é verdade. A gente tem um sistema, né, que tá mais interessado no que é mais fácil para eles, né? E para isso nos engolir é assim, né? Então, muito bem que vocês estão aí ativas, né? Mas é importante a gente estar sempre estudando e indo atrás para ter o melhor parto possível, né? E aí eu queria saber, né, as histórias que influenciaram sua visão de parto até hoje, né? A Thaís compartilhou um pouquinho como, né, o médico que lá na primeira gestação dela, 12 anos, falou que ela não tinha passagem, fez ela acreditar isso na segunda gestação, que foi há 2 anos, né? E eu particularmente, né, como eu atendo muitas mulheres, eu vejo como as histórias, né, não só pessoais, né, mas das mães, das avós impactam, né? Quando a família principalmente fala, nenhuma mulher dessa família tem passagem, nenhuma mulher da nossa família pariu. O quanto que isso vira um fantasma ali na nossa mente, né? Qual a De experiência? verdade. Na minha família não tem uma experiência de parto normal positiva, sabe? Sim. Começando por mim, né? A minha mãe, ela sofreu muita violência obstétrica, muita, muita, muita. Foram coisas horríveis que aconteceram, né? Eu nasci, assim, por um milagre mesmo de Deus, porque ela sofreu muito, manobra de Christelé, foi muita violência, muita coisa. E depois dela, as histórias continuaram. Não, assim, a maioria sempre muito com medo, sabe? Minha irmã não optou pelo parto normal com medo, minhas primas, aí algumas que tiveram também sofreram violência. Então, essa questão do parto normal, ela sempre foi muito assim, sempre foi muito tabu para mim. Ah, é muito sofrimento, né? Para que isso? As pessoas insistem, às vezes, e a mulher não pode, e a pessoa fica insistindo, e aí por conta Uhum. disso que ela vai e tem hemorragia e tal, e aí eu ficava Só coisa ruim. O naquela povo só fala situação. Então, coisa ruim. assim, Uma coisa era ruim, muito, exatamente. sempre foi muito difícil eu pensar positivamente, né? Agora, com o conhecimento, com tudo que eu venho adquirindo aí nesse tempo que eu estou estudando, é que realmente a minha cabeça mudou. Mas era assim, sempre foi uma coisa que não passava pela minha cabeça. Depois desse episódio do meu filho, não tem passagem. Na minha cabeça, se eu tentar, eu vou sofrer, vão me fazer sofrer e vai acontecer alguma coisa comigo, e eu sempre tinha muito medo. Então, assim, a realidade sempre foi essa. Na minha família, a minha avó teve 12 filhos de parto normal, né? Na roça e tudo mais. E ela até me zoou, ela disse que eu vou ser igual a ela, né? Vou ter muitos filhos. Mas depois dela, a minha mãe não teve, minhas tias, talvez uma ou duas, mas a minha irmã, por exemplo, teve filho na mesma época que eu, do meu primeiro, né? Há 3 anos atrás. Ela sofreu tudo, todas as violências, todas, todas, todas. Aqui na minha cidade, a gente diz que o hospital ele é matadouro, porque assim, é horrível, eu sou de Rio Bonito, vocês devem conhecer a fama. Hum. Ah, eu A já minha irmã atendi teve alguns partos em Rio Bonito. aqui, né, Casa, né? domiciliar, né? Em casa, Aham, porque no Darcy não dá. então, Darcy, Deus me livre. A minha irmã foi pro Darcy e ela sofreu tudo, tudo, tudo. Se ela contar, vocês acham que é uma história de terror. E assim, foi horrível, horrível. E aí eu tenho uma prima que teve uma experiência boa, porque ela estava fora do Rio, e aí Uhum. foi um hospital bom, não me lembro qual foi o estado que ela estava. Tem uma outra prima também de São Paulo que teve uma experiência muito ruim, e agora ela já tem mais conhecimento, teve uma experiência boa. Mas assim,
sei lá, 85% diz que é loucura, que eu sou doida, que eu sou maluca, que marca cesárea no meu primeiro consulta com o médico. 7 semanas, já marca lá, 39 marca. Quando marca 39, né? Que às vezes marca antes, porque é a data, assim, a Uhum. data preferida. Fora isso, o povo diz na minha família, eu sou a doida do parto normal, que tem parto normal. É, na minha família também. Minha mãe teve duas cesáreas, né? A minha, porque ela foi pra maternidade com pródromos, aí botaram ela no ocitocina, 5 horas depois não evoluiu. Então, não tem passagem, aí teve que ser cesárea. Até pouco tempo ela achava que fosse cesárea bem indicada, que ela tinha tentado parto normal. Minha mãe também acha que a cesárea dela foi indicadinha. É. E depois da minha irmã, foi 1 ano e 8 meses depois, e não podia porque tinha uma cesárea muito recente. Aí minha avó materna teve dois de parto normal, mas a minha avó paterna sofreu tanto no primeiro parto normal que ela fez o meu avô pagar o médico do SUS, inclusive, fazer uma cesárea nela no segundo filho. Ela falou que A minha não avó ia, paterna não ia ter outro filho se não tivesse de cesárea, porque, enfim, ela teve várias violências obstétricas, fórceps. Ela teve uma laceração super extensa, foi um negócio assim, surreal, né? A minha Então, avó teve em casa. A minha avó teve com parteira, a minha mãe e o meu tio. E assim, ela nunca me, por incrível que pareça, ela nunca me passou nada diferente de dor, né? Até por conta de uhum, não entender, né? deu uma travadinha. Nem iria saber. Mas ela só me relata mesmo a questão da dor, nunca me falou nada diferente disso, não. Ela teve os dois de parto, teve dois, os dois foram normal e foi em casa. Agora, o que a gente escuta das pessoas, nossa, que coragem, nossa, meu Deus, corajosa, pra que sentir dor? Parece que a gente está fazendo uma coisa de outro mundo. Parece até que o parto normal é anormal, né? A cesárea é o novo normal. Exatamente. Quando você fala, "Ah, vai ter normal? Como Tipo, assim? que Eu, loucura. que loucura, eu nem tô falando nada. Eu tô bem quietinha na minha. Ah, vai nascer quando? Ah, o médico não marcou ainda não. Tô ficando quietinha na minha, que é justamente para evitar esse tipo de comentário. eu sempre coloco uma semana depois do 42. Se eu faço 42, sei lá, 41 dia 15, eu falo que é só dia 20 e pouco. Pra ninguém me É, frustrar. é isso, mas tem que ser assim, né? O principal segredo é não dizer a DPP, porque a chance de passar da DPP é grande. Aí passou da DPP, acabou a paz da grávida. E a minha última filha nasceu com 41, domingo de carnaval. E a Maria Amélia do lado do sambódromo, aquelas luzes na janela Uhum. e eu lá. 41 certinho. É, pois é. E aí, tendo isso em vista, vamos voltar aqui para as nossas perguntinhas. Bom, como vocês imaginam, como cada um de vocês imagina o parto ideal nesse momento? Ai, o parto ideal nesse momento é minha doula e a minha enfermeira obstetra comigo em casa, durante todo o processo da fase ativa. É isso que eu tenho pensado, né? As Uhum. frases de afirmação e aquilo que eu tenho colocado na minha mente para trazer, né, essas bênçãos para mim. E chegar realmente no hospital já com uma dilatação bem avançada, né? Sem bolsa estourada, sem nada disso, já com a dilatação bem avançada. E assim, as coisas fluírem, né, naturalmente, sem nenhum tipo de intervenção, né, nem analgesia, nem nada, e deixar acontecer. Mas a intenção é realmente chegar na maternidade já
com tudo bem avançado, né? Para que as minhas chances elas sejam maiores, né? De alcançar o meu Uhum. objetivo. Eu sei que se eu chegar com duas cesarianas, com 3, 4 centímetros de dilatação, a probabilidade deles quererem fazer uma terceira cesariana é muito grande, né? Sim, Então, eu vou lutar para isso, né? Para ficar em casa o máximo de tempo que eu conseguir, e realmente deixar as coisas acontecerem. E perfeito. claro, né, levar o meu plano de parto e que a Com minha certeza. vontade, assim, eu acho que o mais importante é que a minha vontade seja respeitada, sabe? Porque Uhum. o que muitos falam, né, acerca dos riscos que a gente tem, né, quando a gente decide, né, pelo VBAC. Mas as pessoas não falam dos riscos de uma terceira cesariana, sabe? Sim. Que também existem, né? Uhum. Então, o que eu quero é isso, é que a minha vontade seja respeitada, que o meu filho possa, né, fazer um percurso tranquilo até a saída, sabe, sem nenhum tipo Uhum. de intercorrência nem nada, que ele venha mesmo abençoado aí para trazer mais alegria para minha vida. Amém. E você, Amanda? Eu sempre falo isso, que um parto ideal para mim é um parto respeitado, né? Que respeita tudo que eu quero, não impõe o jeito que tem que ficar, e me deixa livre para eu ser quem eu quero ser naquele dia. Muito bem. E aí a gente vai para a quarta pergunta, já quase acabando. Quais são os medos? Quais são os seus medos e quais são as suas forças para esse momento? Acho que o medo Então, é o sempre medo desconfiar. é essa questão, né, da passagem, da dilatação, é, essas coisas aí que Esquece passam isso pela de nossa cabeça. passagem. Toda mulher tem passagem. Esquece. Então, porque Toda quando mulher a tem gente escuta muito, passagem, toda né? mulher dilata. Então, aí eu procuro pensar nisso, para tirar isso que ficou na minha cabeça, né? Então, assim, o meu Uhum, medo é dilatação, meu medo é bebê pélvico, os meus medos são esses. E que, obviamente, eles me neguem, né, a minha vontade. Já pensei em várias coisas, em se eu chegar e eles me negarem, eu não ficar, entendeu? Se eu estiver bem, meu filho estiver bem. Assim, os meus medos são esses. E a minha força é essa, né? É conseguir mostrar para mim mesma que eu sou capaz, né, de viver uhum, esse evento, de poder estar bem, né, para eles, né, tanto para os três, na verdade, né, tanto para o meu adolescente quanto para o meu de 2 anos e o bebezinho que vai chegar, né, a minha força é pensar neles, em estar bem para eles, poder vencer, né, eu acho que vai ser um sentimento que eu nunca senti na minha vida, vai ser algo novo, vai ser algo diferente. E eu tô, uhum, assim, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu falei, eu nunca vi uma pessoa tão ansiosa para sentir dor, porque eu verdadeiramente quero muito viver esse evento, quero chegar até o final. muito bem. E você, Amanda? Eu acho que o meu maior. Principalmente, encostei rapidinho. Achei que a criança acordou. É que meu mais velho estava acordado, né? Eu falei pra ele que tinha passado a hora, deixa ele tivesse voltado. Eu acho que o meu maior medo é. Sei lá, eu fico assim, ai meu Deus, se eu realmente precisar de uma cesárea, eu sei que é necessário, mas eu acho que ainda é o meu grande medo. Porque eu já sei que o meu corpo é capaz, né? Porque eu já Uhum, falei 2 vezes. Mas, sei lá, sempre tem. Às vezes pode ser um motivo real. E aí eu fico, uhum, às vezes, me ajuda a esperar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, a minha maior força é essa, eu consigo. Eu já passei por isso 2 vezes. Então, mais uma vez, eu consigo.
Mas aí o medo às vezes tenta ser maior do que força, né? A gente tem que ficar focado, não. Se for necessário, é necessário e acabou. Eu tô bem amparada, né? E eu vou estar num hospital bom, mas assim, a gente fica nessa, né? De ah, bicho, botou mole, né? É verdade. Mas vai dar tudo certo. Vamos confiar, vocês estão estudando. E a última Eu tenho pergunta, medo de indução. Outra coisa que eu tenho muito medo, indução. Não sei, indução. eu acho que eu passei na primeira e não foi legal. Aham, Olha, eu fico, ai, Jesus, me ajuda a fazer tudo certinho. é verdade. Bom, nosso último tópico. Que tipo de apoio você sente que precisa para seguir em paz até o final da gestação? Estava desligado. Eu acho que é o apoio das pessoas, né, que são importantes para gente, né? Uhum, Eu acho que é muito importante nesse momento a gente receber uma palavra de incentivo. Meu esposo, né, sempre está do meu lado me apoiando e sem ele, com certeza seria muito difícil. Os meus filhos e acho que o médico, né? O que o médico assim, para mim fez muita diferença quando eu saí do médico que eu estava e eu uhum. troquei com 20 semanas de gestação, foi quando eu realmente troquei. E escutar da minha médica é possível, assim, foi muito, muito especial para mim. Ai, que O bom. apoio da minha doula também tem sido essencial. Ela tem me ajudado muito. Quem que é, Ela sua tem sido. doula? É a Isa. Ah, Isa, maravilhosa, muito bom. E, assim, ela tem sido meu combustível diário A também. Tem Isa sido uma teve pessoa muito. VBAC 2, né? Agora. Sim, Então, é mais sim, ela uma boa compartilha experiência. isso. Quando ela me contou e me mostrou o vídeo dela, eu me emocionei muito. Falei, não, eu vou conseguir também. Então, eu acho que isso, com certeza, é muito importante para que eu consiga levar muito, sabe? De chegar e encontrar uma equipe abençoada que vai me acolher, que vai me ouvir, né? Que vai topar, né? Estar do meu lado nesse momento. Maravilha. Para você, Amanda. Ah, eu acho que o meu maior apoio que eu preciso é do meu esposo, que ele que vai falar comigo. Eu Uhum, não espero apoio da minha mãe, minha sogra, eu não conto nem nada muito pra ninguém. Porque é ele que vai estar ali comigo, a minha enfermeira também. E, assim, eu nem falo muito para as pessoas, porque a minha realidade é muito assim, despejar. Então, ninguém vai me apoiar. Eu tenho certeza, então eu prefiro alguém ficar. E como meu uhum. esposo está do meu lado, ele estuda junto comigo, e ele também acredita que é o melhor pra gente, eles estão do meu lado, pra mim, eu já estou feliz. Maravilha. Perfeito. Então, meninas, para a gente encerrar, eu tenho dever de casa para vocês, porque aqui é mão na massa, tá? Então, como se não bastasse eu produzir aula para vocês, eu produzi um caderno de ativação, né? Tem um resuminho da aula, mas também tem exercícios para vocês fazerem durante essa semana. Então, tem alguns exercícios para a gente começar a pensar no parto, nessa ideia de protagonismo. Mesmo você, Amanda, já tendo vivido isso 3 vezes, eu acho que sempre a gente pode aprender coisas novas e botar em prática, né? A gente está nesse caminho aí de aprender coisas novas. E também dever de casa, no final de semana, assistir o filme O Renascimento do Parto. Porque eu acho que ele traz pra gente uma nova noção do que é essa humanização e daquilo que a gente busca, que não é somente um parto vaginal por si só. Não é só porque é mais natural, porque é mais fisiológico, mas também por isso. E porque é mais saudável
para as mulheres, é mais saudável para os bebês, tem uma série de benefícios para a saúde dos dois, né? E pensar numa cesariana como numa intervenção cirúrgica mesmo. É tão banalizado hoje em dia, como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas é uma cirurgia de médio para grande porte, né? Então a gente precisa realmente, no nosso interior, né, perceber que a cesárea é uma intervenção muito grande, né? E o que que o parto é pra gente, além de um mero desejo? É só porque eu quero parir normal? É porque eu quero me sentir poderosa? Ou é porque realmente é o melhor pra mim e pro meu bebê? Né? Então, vamos pensar nisso essa semana. Eu vou mandar o caderno de ativação para vocês lá no grupo, tá? E aí vocês podem, sempre que quiserem, tiverem dúvidas, interagir lá também. Esse início é um pouco mais lento, mas com o tempo eu acho que a gente vai se conhecendo e se soltando e compartilhando e convivendo. E eu tô muito empolgada para a gente ir construindo, né, esse novo, construindo o parto de vocês. Então, se conhecerem alguma grávida, compartilhem o link de inscrição, porque vai ser ótimo. Espero que vocês tenham Ah, gostado. eu ia pedir isso, Sueli. Como é que eu compartilho o link? Eu acho que tem que eu fiz um post que tem uma automação, mas eu vou passar o link para vocês também lá no grupo. Tá, O eu link tenho do uma amiga que está formulário. interessada. Lá na descrição tem o link do formulário, se eu não me engano, na descrição do grupo. Aí é só mandar o link daquele formulário. Ah, tá ok. Tá bom? Então, gente, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho e continuar nessa trilha de preparação. Tá bem? Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, Obrigada. Sueli. Muito obrigada, tá? Tchau, Tchau. tchau.